O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 17º domingo do tempo comum. Estamos lendo o Evangelho de São Mateus. O Evangelho de São Mateus é dividido em 5 partes, que ele chama, na verdade são os padres da igreja, os primeiros historiadores, eles dividiram o Evangelho de São Mateus em 5 pequenos livros. 5 porque 5 são os livros da Torá, a lei antiga de Israel. E como Jesus é o novo Moisés, aquele que dá a lei verdadeira, nós temos então no Evangelho de São Mateus os 5 livros da lei. Não é mais a lei caduca, passada, dos judeus, mas é a lei nova, a lei do amor, a lei do Cristo. Nós lemos nessas semanas o primeiro livro, que são o Sermão das Bem-aventuranças, e agora nós estamos vendo o livro das parábolas. São várias parábolas que Jesus vai contando para responder uma pergunta. A pergunta que os discípulos fazem: Mestre, como é o reino dos céus? Porque o reino do mundo eles conheciam muito bem. O povo de Israel já havia passado por tantas histórias. Eles foram escravos do rei do Egito, o faraó. Eles viviam dominados por muito tempo pelos assírios. Eles passaram por um período bastante promissor da época do rei Davi, rei Salomão. O seu reinado durou 500 anos. Sabiam muito bem o que era um reinado. Tem lá em Israel o palácio do rei Davi, o trono de Davi. Na época de Jesus aqui não tinha mais o rei deles, mas eles eram dominados pelos romanos, mas eles sabiam muito bem como é o reino do mundo, o reino temporal. Mas como é o seu reino, Jesus? É interessante que aqui Jesus ele trata os seus discípulos mais ou menos como um pai trata uma criancinha. Eu não tenho como explicar para ele o que é o reino dos céus. Assim como tem coisas que eu não consigo explicar para uma criancinha de 5, 6 anos que ela não vai entender de jeito nenhum. Então Jesus conta parábolas. As parábolas são historinhas para que você entenda o valor delas.
E ele começa primeiro dizendo que o reino dos céus é como um semeador que saiu a semear. E ele vai contando as várias parábolas. Hoje também ele conta algumas parábolas do reino, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas antes disso, vamos passar rapidinho assim nas leituras da missa de hoje. A primeira leitura do livro de Reis, o terceiro rei de Israel. O primeiro foi Saul, que teve um reinado bastante longo, né? Depois veio o rei Davi, o pai de Salomão, que também teve mais de 40 anos de reinado. E agora vem Salomão, filho de Davi, que também terá um reinado bastante longo, porque ele foi feito rei quando ainda era adolescente, era jovenzinho, quase uma criança. Mas era um homem extremamente voltado com seu coração para Deus e para o bem do seu povo. Deus então se apresenta ao rei Salomão num sonho e diz: Salomão, agora que você vai começar uma nova jornada na sua vida, como rei de Israel, o que é que você pede? E o rei Salomão disse apenas isso: Senhor meu Deus, tu fizestes reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Este foi o pedido de Salomão. E a liturgia nos coloca aqui para que a gente faça esta reflexão. Quando você se apresenta diante de Deus, quais são as coisas que você pede para Ele? Você pede as coisas eternas, espirituais, as coisas do céu, ou você só pede as coisas do mundo, as coisas aqui da terra? Quais são os valores, né? Hoje, inclusive, nós celebramos a memória de Santa Marta, irmã de Maria, irmã de Lázaro. Ela uma vez foi chamada a atenção por Jesus justamente porque ela estava muito preocupada com as coisas do mundo. E a leitura de hoje vem nos fazer refletir. Você está preocupado com o quê? Com o reino dos céus ou com as coisas da terra? É isso que a leitura nos faz refletir. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, ele vem nos dar uma lição bastante importante, dizendo assim, que tudo que nos acontece, acontece para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo quando acontece uma tragédia na nossa vida, quando nossos planos não deram certo, quando a nossa vida não é do jeito que a gente sonha, quando nós queremos realizar alguma coisa, ou que Deus realiza alguma coisa na nossa vida, isso não acontece, mesmo que tudo dê errado. Na verdade, o apóstolo está apenas dizendo assim: confie, o Senhor sabe o que está fazendo. Ele predestinou você para a eternidade. Predestinou por quê? Ele disse aqui que Deus predestinou aqueles que Ele ama. E quem Ele ama? Todo mundo Ele ama com um amor eterno. São João 3,16 vai dizer: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se Deus amou todo mundo, Ele predestinou todo mundo para a salvação eterna. Agora é claro que vai entrar na salvação eterna quem escolher a salvação eterna. E é assim, né? Infelizmente. E o Evangelho? O Evangelho traz aqui várias parábolas, que se a gente olha elas por cima, a gente não entende muita coisa, o que é que Jesus está querendo dizer. Ele diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. Maravilha, né? Se ele sabe que naquele campo tem um tesouro, ele pode vender tudo o que ele tem para vir comprar aquele campo, porque afinal de contas, quando ele possuir o campo, o tesouro será dele, ele poderá pegar a riqueza que está dentro daquele tesouro e fazer tudo de novo, né? Pode se desfazer de tudo.
Mas a segunda parábola é assim: o reino dos céus é como um comprador de pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai e vende todos os seus bens para comprar a pérola. Está doido? Quem é que vai vender tudo que tem para comprar uma pérola? Você vai comer a pérola, viver dentro da pérola, morar dentro da pérola? Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo assim: o coração confiante no Pai encontra nele a sua riqueza. E aquele que encontra no Pai toda a sua riqueza, todo o seu bem, faz desta vida pouca conta, né? Você encontrou algo extremamente precioso que é Deus. Esta vida, o que significa diante do grande tesouro de Deus? Quase nada. É aquilo que nós vimos São Francisco de Assis fazer, né? Ele teve a profunda experiência de Deus e trocou tudo. Era filho de um mercador de tecidos, um homem rico. Ele era um jovem galante da sociedade de Assis da sua época. Gostava de festas, de rodas de amigos, de cavalaria, de um monte de coisa. Um belo dia decidiu ir para a guerra. Pegou o seu cavalo e as suas vestes preparadas para o combate e foi para a guerra. Foi derrotado na guerra, levado para a prisão. Na prisão passa quase um ano, e ali na prisão, lendo o Evangelho, ele encontra a pérola preciosa que é Cristo. Quando chega de volta na sua casa, diz ao pai: eu não quero mais absolutamente nada. Tira até as roupas no meio da praça de uma forma assim escandalosa, deixa tudo na frente do pai e vai viver mendigo. A história de São Francisco é bastante interessante, que quando ele inventou isso daqui, a cidade de Assis, não sei se você conhece, né? Mas ela é uma cidade bem bonita, bem edificada, está em cima de uma montanha. Era uma sociedade bem organizada, um povo rico, né? Tinha muita gente importante, claro, tinha algumas pessoas que são mais pobres, mas a cidade era uma espécie de feudo. Todo mundo conhecia todo mundo, cidade pequena, aquela coisa toda. Quando ele inventou esse negócio de ser pobre, foi um escândalo. A cidade inteira ficou sabendo de Francisco. Francisco enlouqueceu. O homem se veste então de sacos e sai na rua pedindo esmola. Ele saía com uma panelinha, batendo de porta em porta pedindo comida. E os seus amigos, para fazer... a palavra, eu não sei nem como fazer, para fazer sacanagem, né? Uma palavra feia, né? Eles pegavam e davam lavagem para ele. Lavagem dos porcos, resto de comida azeda, podre. E Francisco, nas primeiras semanas em que ele saiu de casa e se fez pobre, quando ele ia comer a comida, ele começava a ter ânsia de vômito. E dizia: mas eu vou comer, por amor a Jesus. Jesus é mais precioso do que eu. E assim fez. E ele começa com aquela força da pérola preciosa, do tesouro escondido que ele encontrou. E aquele amor de Francisco começa a transbordar do seu coração. E ele vai contagiando as pessoas. De tal forma que quando as pessoas veem Francisco andando pelas ruas, perambulando e sendo pobre, todo mundo queria ser pobre. E não foi 2 anos, já tinha milhares de pobres atrás de Francisco. A jovem Clara de Assis, que era 11 anos mais nova do que Francisco, quando vê aquele homem passando, a luz de Deus resplandecendo dele, ela também diz: eu quero ser pobre também. E contagia todo mundo, porque o tesouro do reino dos céus é precioso. E vai Francisco vivendo toda a sua vida e passando por tantas dificuldades. Dificuldades porque não tinha onde dormir, não tinha onde comer. Começou a cuidar dos pobres que o tratavam com muito desprezo, né? Tem uma história, inclusive, de um irmão leproso, que ele ia lá e dava banho no leproso, e dava comida na boca dele, e o homem xingava Francisco, cuspia em Francisco, até que um dia, milagrosamente, o homem ficou curado
né? E Francisco passa por tudo isso. Daqui a pouco ele também se torna leproso, não consegue mais andar, começa a cair os dedos dos pés de Francisco, ele começa a ficar cego. Os outros irmãos carregavam ele nas costas porque ele não dava mais conta de andar. E a gente olha para esse homem se destruindo. O que foi que ele encontrou? Ele encontrou o tesouro. E vai às parábolas. Mas não vou falar muita coisa, porque eu gostaria de falar de um detalhe importante da parábola. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido, cheio de alegria. Ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Você sabe quem é este homem? Este homem é Cristo. Ele olhou para você, para o seu coração, viu escondido nele um tesouro, ele vendeu tudo o que tinha, ele deixou a sua casa, o seu lugar no seio eterno do Pai, se fez carne, se fez homem e veio aqui para comprar esse tesouro. Diante disso a gente fica se perguntando: Senhor, quanto que eu valho? Qual é o meu valor? Quanto custo para que um Deus tenha feito isso por mim? E com alegria ele fez isso. E é engraçado porque Deus faz isso, ele nos acha tão precioso e nós nos desprezamos tanto. Nos denegrimos, nos achamos horrorosos e feios, não damos valor a nós mesmos, não damos valor à nossa vida, não damos valor aos outros, e humilhamos os outros, e brigamos, e xingamos, e desprezamos, e vivemos como cães sarnentos aí pelo mundo, de porta em porta batendo, não é pedindo comida como Francisco na casa dos seus amigos, mas é como mendigos nas portas dos outros. Olha para mim, me ama, presta atenção em mim, olha aqui. Você não precisa disso. Você vale muito, muito. E é por isso que o diabo não para de lutar por você. A gente precisa compreender isso, olhar para esse Deus tão magnífico, que é capaz de fazer uma loucura dessa, de deixar tudo para vir atrás de nós, um tesouro que só Ele sabe o valor. A gente deveria olhar para o Cristo todos os dias e dizer assim: como que eu posso não amar um Deus que me ama tanto? É injusto isso, é injusto.